Faça a caminhada consciente da beleza que é toda a criação, sem pressa de chegar a algum lugar. Esteja no presente, ame incondicionalmente, aceite as coisas como são, assim você conhecerá a paz. Deixa a luz entrar, deixa o amor te revelar, a voz do coração é sempre a verdade a nos guiar. Deixa o sol brilhar, deixa a água te molhar, perfeita criação nos traz a cada instante um novo olhar. Acalme a sua mente e desperte o verdadeiro eu que vive em você, divina essência do divino ser. Voe pelo céu da liberdade, caminhada da verdade interior, navegue pelas ondas do amor. Deixa a luz entrar, deixa o amor te revelar, a voz do coração é sempre a verdade a nos guiar. Deixa o sol brilhar, deixa a água te molhar, perfeita criação nos traz a cada instante um novo olhar. O futuro não chegou, o passado já se foi, o melhor da vida acontece aqui agora pra você. Deixa a luz entrar, deixa o amor te revelar, a voz do coração é sempre a verdade a nos guiar. Deixa o sol brilhar, deixa a água te molhar, perfeita criação nos traz a cada instante um novo olhar. É tão natural o amor se revelar, é simples, nós nascemos para amar. Bom, pediram para cantarmos a música Cativar. Então, acredito que todos aqui conhecem Cativar, né? Vamos cantar juntos. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens
homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Só vocês. Vocês. Cativar é amar. Nossa. É também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, né, encarnados e desencarnados, lembrando deles que eles também estão aqui acompanhando a gente. Mais um ano que estamos aqui no maio, mês do amor. O ano passado nós fizemos esse evento e por que não tornar ele um evento anual, né? Um encontro de várias casas, encontro de amigos, encontro de cultura. Então, mais uma vez, esse ano, estamos aqui de novo, né? Eu vou fazer uma pequena leitura aqui para a gente iniciar. A importância da arte no movimento espírita. Senhoras e senhores, queridos amigos jovens de todas as idades, até porque no espiritismo a verdadeira juventude mora no espírito, né? O espírito é eterno, então vai ter ser eternamente jovem, independente da idade que nós temos hoje. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Marzagão. Hoje abrimos não apenas um evento, mas uma porta. Uma porta para algo essencial, belo e muitas vezes subestimado no movimento espírita, a arte. Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos, bem, o caminho da eternidade, mas quem diz que esse caminho eterno, né, não pode ter trilha sonora, cores vibrantes, peças teatrais e uma boa pitada de comédia também, né? Não pode ser levado tudo a sério. Talvez seja essa a chave para a mudança e atrair mais jovens para o movimento espírita. Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade não... Ah, vocês estão afinadinhos, hein? Só que eu escutei muito baixinho. Vamos de novo. Fora da caridade... Muito bem, todo mundo alinhado. Fora da caridade realmente não há salvação. Mas também nos apresentou uma doutrina que dialoga com a razão, com o sentimento e com o progresso humano. A arte, quando bem inspirada, torna-se veículo de caridade moral, educação espiritual e transformação social. Chico Xavier afirmava: a arte, quando verdadeira, é um caminho de elevação da alma. E como isso faz sentido, não faz? Às vezes a gente escuta uma música, parece que a gente fica flutuando, não é?
Uma música, uma peça, uma poesia, uma dança podem semear luz em corações que talvez nunca entrassem por uma porta doutrinária tradicional, mas entram porque tocam o coração. Já Divaldo Franco nos lembra: o espiritismo sem arte pode instruir, mas com arte ele vai sensibilizar muito mais. A arte tem o poder de tocar onde muitas vezes apenas palavras não alcançam. Ela emociona, aproxima e traduz verdades profundas em formas acessíveis a todos os corações. Também desperta algo em nós. Talvez até mesmo o desejo de participar de um coral, de um grupo musical, montar um trio, não é? Um trio maravilhoso aqui. Aí que alguém de vocês aí desperta essa vontade. Ou uma peça, assim, para ilustrar visualmente as histórias que Jesus nos ensinou. Afinal de contas, quando vemos algo, é bem mais difícil de esquecer, não é? E bem mais impactante. Aqui, levanta a mão, quem lembra de ter assistido o filme Nosso Lar? Tá vendo? Vocês lembram de alguma cena do filme? Então, isso não ficou marcado? Visualmente, vocês conseguiram entender aquilo que muitas vezes a leitura é difícil de nos trazer. Então, por isso que é importante visualizar. Eis aqui um ponto fundamental. Precisamos falar às novas gerações em linguagens que eles compreendam. O jovem busca conexão, beleza, identidade e criatividade. Não basta apenas informar, é preciso inspirar. A arte espírita não é um mero entretenimento. Ela é instrumento, é ponte, é semeadura, é evangelização com sensibilidade. Num mundo de telas rápidas, redes sociais e estímulos constantes, a cultura com conteúdo espírita, ela pode e deve ser farol, mostrando que a doutrina não pertence ao passado, mas sim ao futuro, à nossa era, o hoje. É viva, dinâmica e profundamente atual. Porque a verdade pode ser ensinada, mas quando também encanta, ela permanece nos corações e nas memórias como boas lições. Que este evento hoje, portanto, uma celebração da beleza como expressão do bem, da arte como linguagem da alma e da doutrina espírita, ao qual nós amamos tanto, né? Como uma fonte inesgotável de luz, conhecimento e renovação. Se alguém perguntar se a arte no espiritismo é necessária, podemos responder com bom humor. Ora, meus amigos, se Deus criou o universo com tamanha beleza, cores, sons e harmonias, claramente Ele nunca foi contra uma boa música e uma boa produção, não é? Deus aprovaria. Sejam todos, então, muito bem-vindos a mais essa jornada cultural, ao 2º Maio, mês do amor, aqui em Marzagão. E para começar, a gente já teve o início com o trio Raio de Luz cantando. Agora é grupo? Agora é grupo, ó, tá aumentando. Cantando amor pelas músicas. E que músicas lindas que eles cantaram, né? Nos encantaram. E agora eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial para que vocês, quem não conhece, possa conhecer. É o seu Péricles. Boa noite a todos. A gente agradece mais esse momento. Por que nós chamamos o Sr. Péricles para estar aqui? Ele foi um dos cofundadores dessa casa. Aqui vocês estão vendo a geração passada, uma atual,
amanhã será outros. A doutrina espírita, gente, ela não só ampara, ela consola, ela une. É muito bom ver pessoas amigas, onde a gente vê políticos, às vezes adversário. Não tem nada a ver. Cada um tem lados políticos, mas respeitar é bonito de se ver. A doutrina espírita ela nos inspira a isso. Quando, às vezes sou um pouquinho emotivo, mas quando eu via uma senhorinha, amiga da gente de Água Limpa, a dona Cineira, vocês podem ver que ela estava 24:30, porque está com o pé quebrado, mas mesmo aqui fez a força para estar aqui. Amigos pessoais que estão aqui, cada um se fez o esforço para estar. A doutrina espírita é isso aqui, gente, é unir. Semana passada eu falei com uma que estava lá no Piauí, uma caminhoneira. Amigos que às vezes nós trabalhamos em conjunto. O pastor Saulo está aqui firme, com 3 fomes hoje. Mas está aqui trabalhando, divino, amigo, e tantos outros sem desmerecer. O Espiritismo traz isso. Mas para as coisas ser simples, eu quero que a oração não seja feita por mim. Vocês vão entender as palavras de uma pessoa simples, como todos nós brincamos, o espírita. Eu passo a palavra para o Sr. Péricles. Boa noite a todos, meus amigos e irmãos. Com muita satisfação. Não repara não que eu estou um pouco rouco, viu? Aí com muita satisfação que a gente retornou aqui, essa casa espírita. Eu vou dizer pouquinhas coisas. Eu lutei, pelejei, nós afundou ela aqui com meus colegas e estamos aqui. Eu desejo que ela cresça, que ela vá avante para tudo que a nossa cidade precisa. De esclarecimento da doutrina e amor que Jesus nos ensinou. Deus está no coração de todos. Jesus nos ilumina todos que aqui se encontram, tanto o encarnado como o desencarnado. Então nós vamos orar para essa que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoando aquele que tem nos ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra nós de todos os males, porque o Senhor é o poder, o Senhor é a glória e a justiça para sempre, e assim seja. Muito obrigada de coração. Graças a Deus, né? Para mais um, vou ajudar o senhor. Bom, agora vamos seguir, né, a nossa programação para que a gente possa curtir mais um pouquinho desse evento cultural. Agora com o coral, eu convido o coral Mensageiros da Paz. Eles são de Morrinhos, né? Então vamos receber o coral Mensageiros da Paz.
meu amigo agradece uma letra do João Cabete, a música que nós ela tem uma outra versão com ele.
legal, não é? Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho muita vontade de participar, nem que seja baixinho, cantando bem baixinho, de um coral desse. Quem sabe vocês não animam aí de fazer um coral, não é? Eu acho lindo, eu acho o canto dos deuses, dos anjos. Então vamos chamar a Ellen Fernandes, de Tumbiara, para que ela possa dar seguimento ao nosso evento. E vamos receber com uma salva de palmas, não é?
Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Traga esperança, sua amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando a mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Muito obrigada, Ellen. Essa música é linda, né? Eu acho ela muito maravilhosa também, concordo. Então, vamos seguir agora com o Eduardo Mesquita e ele vai falar sobre a arte espírita. O que é importante, como que ela deve se desenvolver e vamos entender um pouquinho mais a visão da arte espírita. Uma boa noite a todas, a todos. Eu acho que eu ouvi mais os espíritos, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Agora os encarnados, né? Muito bem. Quanta beleza, né? A harmonia aqui do nosso violinista, a suavidade da voz da cantora. Acho que poderíamos ficar aqui ouvindo, né? E ouvindo e sentindo. Mas nos convidaram também com essa missão de trazer algumas reflexões a respeito da arte. E me disseram que eu tenho 2 horas e 40 minutos para falar. Aí já é surra de cadeira, né? Eu trouxe aqui uma reflexão inicial bem breve. E acho que até inspirada a nossa amiga falou sobre o nosso lar. Na pré-eleição, vocês se lembram? E interessante que lá André Luiz nos diz o seguinte, que em nosso lar, e a gente sabe que é uma colônia espiritual próxima à cidade do Rio de Janeiro, né? Uma colônia judaica. As artes são cultivadas aqui com um amor e uma perfeição que mal podeis imaginar. A música, a pintura, a poesia, o teatro, tudo serve ao desenvolvimento espiritual, à instrução, ao consolo e à elevação das almas. Não há aqui, e essa advertência é muito significativa, né? Não há aqui arte
pelo egoísmo do artista. Toda arte é um ato de amor ao próximo. Resume muita coisa, né? Até porque, quando a gente fala de uma expressão da arte na concepção dos espíritos, numa colônia espiritual, podemos com certeza imaginar que na Terra a proposta não seria diferente, né? Até porque, quando Deus nos convidou, alguns por meio do exílio, a habitarmos a terra, por certo, aquelas palavras das Escrituras dizem respeito ao trabalho de cada um de nós, ou seja, Deus tem para a terra o projeto de nós criarmos aqui um verdadeiro jardim do Éden, né? E com certeza as artes auxiliam muito nessa construção. E tem uma notícia boa, viu, gente? Porque se nós viemos para construir na terra um verdadeiro jardim do Éden, e se nós já identificamos o grande coordenador deste trabalho, né, desse jardim, que é Jesus, a notícia boa é que ainda tem vaga para jardineiro, viu? Porque alguém poderia dizer assim, mas no campo das artes eu desafino até batendo palma, né? Mas para o artista tocar, a necessidade de organizar o instrumento, de organizar a estrutura, a luz, enfim, de alguma maneira ou de outra, nós temos condições de contribuir. E aqui eu fiquei bastante emocionado pelas palavras do Sr. Péricles, né? Um dos nossos pioneiros. Me lembrei muito, viu, Sr. Péricles, do meu avô. O meu avô desencarnou já tem 8, 9 anos e ele estava com 99 anos. E ele foi um dos fundadores também de Centro Espírita na cidade de Hidrolândia, aqui na nossa região, né? E deixou-nos um exemplo irretocável, né? De trabalho, dedicação à causa espírita, ao Evangelho de Jesus. Então, esse resgate aqui é fundamental. Até porque a arte, né, ela nasce, ela se estabelece, as pessoas pensam que como as flores, né, a beleza, mas a arte ela começa lá na raiz. Porque ela é vibração pura, né? E é essa raiz que sustenta toda a planta, não é assim? E a arte genuinamente espiritualizada favorece a que esta planta então tenha, né, saúde, tenha vida, e aí sim ela floresça, né? Som, tá dando um apitinho aí. Você quer que eu chegue mais para cá? É? Pois bem, nós poderíamos aqui tecer uma série de comentários, mas é interessante. A família humana na Terra construiu, né, 3 pilares distintos e indiscutíveis no que se refere à construção do conhecimento humano. Então nós temos a filosofia, nós temos a ciência e nós temos a religião. 3 grandes pilares. Mas há quem diga que são 4. Filosofia, ciência, religião e arte. Não fosse a arte, o nosso planeta talvez não teria esse colorido especial, essa beleza que nos encanta, que nos toca, né? Basta a gente perceber que quando a gente quer fazer algo assim, que vem realmente da profundeza das nossas almas, a gente busca ou aquele repouso, aquele silêncio, né? Talvez até inconscientemente, sem saber o porquê dessa conduta, mas é para que a gente possa ouvir o som da natureza, né? O som da vida. A oração é uma expressão de busca dessa sintonia. E o artista, por excelência, busca essa sintonia para deixar fluir as belezas da vida, né? Talvez o mundo sem a música,
sem as pinturas, sem o teatro, enfim, as expressões artísticas, não fossem elas, talvez aos nossos olhos o mundo seria preto e branco. É só a gente pensar assim, naquele dia às vezes que nós estamos um pouco cabisbaixos, né? Moribundos, assim, tristes, com uma certa melancolia, aí a gente, né, se levanta, daqui a pouco a gente coloca uma música, e aquelas músicas que nos geram lembrança vai mudando tudo. Isso já aconteceu com vocês? Daqui a pouco parece que uma alegria nos invade, né? A coisa começa a ficar melhor. É o poder, né, da arte. E se nós formos buscar em reminiscências históricas profundas, até porque, segundo alguns estudos, por volta de 12 mil anos atrás, a criatura humana começou a se expressar artisticamente, se utilizando de gravetos, pedaços de rochas, de pedras, para esculpir nas cavernas, nas próprias rochas, os animais, as pinturas rupestres, do que os envolvia. Então vejamos, nós estamos falando de cerca de 17 mil anos atrás. A nossa história é de 2 mil anos, do Cristo para cá, mais uns 4, 5 mil anos, enfim, né? Antes de Cristo, 6 mil anos. Mas aí, voltando um pouco antes, observando essa evolução do pensamento humano, porque desde os batuques mais rudimentares, até nós alcançarmos instrumentos de corda e outras, né, modalidades de expressão da arte, isso foi uma construção, né? E desde o pensamento primitivo, então, que nós, enquanto criaturas humanas, valorizamos a arte. Desde que a criatura humana, né, ou a criatura abandonou o Pithecanthropus erectus e fez-se Homo sapiens, isso dista de mais de 800 mil anos atrás, que nós estamos então buscando essa sintonia com o Criador e tentando repetir na Terra a beleza que se estabelece em todas as leis que regem o equilíbrio do universo. O que vige no universo é harmonia, é beleza, é equilíbrio. E isso a gente chama de cosmos. Até porque ao contrário disso nós denominamos como sendo o caos. Mas o caos ele é aparente, né? Ele é temporário. O que vige é o cosmos. Pode-se até estabelecer por alguma ação algum desequilíbrio, mas tudo tende a se reequilibrar. Até conosco. Quando a gente, pelo nosso livre-arbítrio, desequilibramos algo na dinâmica da vida, e tem muitos bons espíritas que dizem assim, nós reencarnamos para pagar as nossas dívidas. A gente compreende essa reflexão, mas ela é muito imprópria. Fica parecendo que Deus é o grande credor da humanidade e fica naquela com a gente assim, débito, crédito, né? Hoje tem até o Pix, né? Ficaria fácil de resolver com ele, né? Mas não é disso que nós estamos falando, né? A doutrina espírita, ela rasga os véus da espiritualidade, nos coloca enquanto criaturas diante do altar da nossa própria consciência. Agora, uma coisa é certa, tudo que nós, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, nós desequilibrarmos, mais cedo ou mais tarde, seremos convidados a contribuir com o reequilíbrio do que nós desequilibramos. Invariavelmente. E as mulheres compreendem isso muito bem, né? Quando a gente fala de harmonia, beleza, e a arte espiritualizada se pauta nestes princípios, as mulheres sempre à nossa frente, né? Cadê o Denis? Está aqui? Está ali fora. Quando as mulheres vão, por exemplo, à farmácia e compram cosméticos, vem de cosmos, né? Então o que elas estão buscando? Maior harmonia, mais beleza, né? E a coisa se organiza, né? Assim, sempre na bolsa tem um instrumento para gerar o cosmos, né? E os farmacêuticos colocaram o nome correto, cosméticos, né? Ou seja, a busca da criatura de alcançar este equilíbrio, essa harmonia, essa beleza. E um dos instrumentos mais extraordinários, sem sombra de dúvidas, e daí alguns estudiosos defenderem esse quarto pilar, é a arte.
Mas a gente sabe que tudo é conquista, né? E se nós voltarmos então, desde que a criatura abandonou o Pitecanto Erex e fez-se Homo sapiens, quando nós tínhamos o pensamento primitivo, preponderante, e aí que fase seria esta, senão aquela em que nós habitávamos o íntimo das cavernas? Gozávamos, ostentávamos um pensamento primitivo. Vivíamos exclusivamente para garantir a nossa subsistência e a subsistência da nossa prole. A criatura humana resumia-se quase que a um feixe de instintos a dar respostas às intempéries que vinham em sentido contrário à sua própria existência. Mas mesmo neste período, tem-se notícias da criatura já começando, bem incipiente, a buscar sair desse casulo dos instintos para alcançar mais tarde as belezas celestiais. O pensamento primitivo, então, é justamente aquele que habitou conosco as cavernas. Mas, com o tempo, observou-se que bastava que o algoz fechasse a boca da furna da caverna, que todos aqueles valores ali pereceriam. A criatura humana começa a fazer um movimento de abandonar o íntimo das cavernas, e ela começa agora a viver então à margem dos grandes lagos. Agora não só a caça, mas também nos lagos inicia-se uma pesca e uma agricultura rudimentar. Quando vinha o período das secas, ali se tinha terra fértil para o plantio. E quem plantava e colhia eram as mulheres. Os homens ficavam para a defesa e para a caça. Em algumas oportunidades, a pesca. Esse, então, movimento que foi realizado pela nossa espécie na Terra, vem trazendo com que, então, o pensamento primitivo dê lugar ao pensamento pré-mágico. Agora aqui uma curiosidade, porque essa reflexão é desenvolvida pelo professor Miri Lopes, casa também com a ideia de Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise, onde ele diz que a criatura, então, ela tem 4 elementos básicos na sua mente, quais sejam percepção, sensação, pensamento, sentimento e intuição. Segundo ele, quando a criatura logra o controle, o equilíbrio dessas 4 funções básicas da mente, ela propõe uma realidade de vida diferente, parapsicológica, espiritual, transcendente. E André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, já havia nos dito isso, há quase um século antes destes pensadores da área da psicologia. Mas então Miri Lopes vai nos dizer que o pensamento primitivo dá lugar ao pensamento pré-mágico. E a criatura agora, ela não é apenas um feixe de instintos, tão somente, como ela passa a perceber que existem forças desconexas na natureza que dão um colorido todo especial para a vida. É a época das chuvas, a época das frutas, das flores, a época da seca. Mas não compreendendo bem isto, ela se resume a observar, a temer. O trovão, e eu vinha para cá, a lua está redonda, como diz o poeta, redonda como um tamanco, Eu não sei se tamanco é redondo, viu, gente? Mas eu fiquei pensando, que maravilha, Imaginemos nós, há 4.000 anos atrás, olhando aqui e falando, da onde que vem essa bola de fogo? Porque ela está vermelha, Temia-se, não sabia-se muito bem do que se tratava. E se isso cair nas nossas cabeças, Enfim. Pensamento pré-mágico. Mas nós haveríamos de avançar na ampulheta do tempo, e mesmo no pensamento pré-mágico, inicia-se também, com a agricultura rudimentar, o artesanato, ali com as palhas e outros instrumentos. Olha a arte ganhando vida na nossa construção enquanto sociedade. O barro da água que descia não era só para o plantio, dava lugar também aos primeiros potes, aos primeiros talheres, arte pura.
inspirada, né? Para facilitar as nossas vidas. De modo então que, segundo o estudioso, o professor Miri Lopes, a criatura faz um outro movimento mais tarde de abandonar a margem dos grandes lagos para habitar a margem dos grandes rios. E aí isso ocorre como, por exemplo, como o Yangtze na Índia, o Nilo no Egito Antigo, ou melhor dizendo, o Yangtze na China, o Nilo no Egito, e aí sim, né, o Ganges na Índia. A margem desses grandes rios, a extensão de terra fértil era muitas vezes, infinitamente maior do que a margem de um lago. A comunicação começa a ser facilitada, porque pelo curso e o caminhar das águas, facilita-se o transporte, a movimentação, inclusive a comunicação. Então, nesse período, o pensamento pré-mágico começa a dar lugar ao chamado pensamento mágico. Agora a criatura não só percebe que existem essas forças desconexas na natureza, como ela passa a cultuá-las. Surge o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus que habita eritólatra as montanhas, o Deus efitólatra que habita as matas. É o pensamento mágico. Primitivo, pré-mágico, mágico. E no pensamento mágico, então, agora a criatura desenvolve-se no sentido de cultuar estes deuses, essas forças superiores às suas próprias forças. E quando a mitologia canta na mente humana, eis que a arte floresce de forma pujante. Inicia-se instrumentos de arcos, de cordas, a arte nos teatros, nos estádios, ambientes próprios para as manifestações artísticas. E esse pensamento mágico, mais tarde um pouco, e o habitar à margem dos grandes rios, vai construir as chamadas civilizações do aço, as chamadas cidades-estados. E aí o pensamento, então, agora mágico, vai dar lugar a uma quarta fase de evolução do pensamento humano, o pensamento egocêntrico. E especialmente na Grécia Antiga, nos grandes centros. E é o pensamento egocêntrico que dá lugar a uma das duas grandes chagas ditas por Allan Kardec na codificação, como sendo aquelas que mais prejudicam o avanço, o progresso da humanidade no coletivo, enquanto família humana na Terra. É o pensamento egocêntrico que dá vazão, que dá lugar ao egoísmo. Que juntamente, segundo Kardec, o orgulho são as duas grandes chagas, né, da humanidade. O pensamento egocêntrico, a criatura ousa dizer assim: o universo inteiro existe porque eu, ser humano, existo. Quase que uma alucinação, né? Mas era o que se acreditava. E então surge a filosofia, os grandes pensadores, sem desmerecer, obviamente, os mais antigos, como Tales de Mileto, Anaximander, Xenofontes, mas surge a ideia socrática, e dessa árvore socrática esgalha-se quase que a totalidade do que nós temos construído no campo da filosofia nos nossos dias atuais. Mas esse pensamento egocêntrico não haveria de ficar estacionado. E aí, então, mais tarde, depois daquela noite escura da Idade Média, onde a criatura não podia pensar, ela tinha que aceitar, e a igreja oficial da época dominava as mentes e impunha um sistema dentro de uma sociedade estamental, onde as massas não se movimentavam. Se você nasceu naquela classe, você morreria nela. Surge o pensamento, então, depois disso tudo, o pensamento da razão. Primitivo, pré-mágico, mágico, egocêntrico, razão. E depois de todo esse sofrimento, de todas essas imposições, a criatura ousa dizer assim: não precisamos mais de Deus, nós temos a razão. Nós vamos resolver os nossos problemas por nós mesmos.
E o pensamento da razão dá lugar à ciência, mais tarde à tecnologia, às conquistas que nós temos visto na atualidade. E em todas essas épocas, indistintamente, o que de certa forma, ou em grande parte, acabou causando, trazendo-nos, bálsamos para as nossas almas, foi a arte. Apesar de todos os dramas vividos, era um violino que elevava a vibração, era um artista cantando que fazia iluminar as nossas almas com as nossas recordações e as letras, era uma peça teatral que nos emocionava e fazia com que nós saíssemos daquele lugar, no espaço, daquele momento no tempo, para continuarmos progredindo, levando o avanço para a humanidade. E o professor Murilo Lopes encerra esse ciclo dizendo-nos o seguinte, que também a razão não resolveu todas as nossas lides e todas as nossas demandas sociais. Nós haveríamos subir um degrau ainda mais. E segundo ele, esse degrau, saindo do pensamento da razão, e daí vem Kardec e nos diz assim, todos vós sois médiuns, porque a gente confunde mediunidade com mediunidade ostensiva, vidência, audiência, psicografia, psicofonia, psicometria, dentre as outras modalidades de mediunidade ostensiva. Mas o que Kardec nos diz é que todos nós somos médiuns. Ou seja, nenhuma criatura neste planeta está isolada em si ou abandonada do ponto de vista de uma família humana e espiritual na Terra. Chega ao ponto de Emmanuel nos revelar no livro O Roteiro que a família humana é formada por cerca de 20 bilhões de espíritos na Terra. Se nós somos hoje, 8,2, 8,5 bilhões encarnados, tem mais gente de lá ou de cá, gente? E Kardec, com toda a sua astúcia, perguntou, eles influenciam em nossas vidas? E a resposta nós conhecemos, Muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Cuidado com o que vocês andam pensando, porque sintonizou, ou a coisa se eleva, floresce, equilibra, traz alegria, beleza e paz, ou a coisa também desce a ladeira, de dificuldade, enfim. Mas então é Deus nos impondo ao talante das suas próprias leis, punições. Não. A lógica espírita e o livro dos Espíritos nos revela muito bem, Ninguém renasce no mundo para o mal, para sofrer, não. A dor pode até nos visitar, mas como diz o Chico, tomara que quando ela nos visitar, ela nos encontre trabalhando, porque aí ela dá até um sossego para nós, viu, gente? Uma moratória, Mas então, essa sexta fase do pensamento, porque vocês se lembram, Primitivo, pré-mágico, mágico, egocêntrico, razão, e o professor diz assim, a sexta fase, intuição. E Jung já tinha dito, Percepção, sensação, pensamento, sentimento e intuição. Fechou um ciclo. E Kardec já tinha anunciado. Todos somos médiuns, Porque, mesmo que querendo ou não, pela intuição, nós somos influenciáveis. Estamos uns com os outros sintonizados. Vibrou naquela faixa, sintonizou. Vinculou, estabeleceu comunicação, está vivendo junto. É presença. Seja fisicamente falando, seja espiritualmente também referenciando. E é curioso que é nessa fase da intuição que nós haveremos de lançar mão de uma arte cada vez mais espiritualizada. Aí alguém poderia dizer assim, mas Eduardo, tem umas músicas hoje em dia, umas letras, umas mensagens que são, vamos dizer,
se não estarrecedoras, é uma tristeza, né? Para a gente não colocar nenhum adjetivo que seja depreciativo. Como pode, então? Parece-nos que o que foi lido, ou foi dito na música aqui, até depois da guerra, ou seja, da destruição, nasce flor. Lembra? Parece-nos que a gente tem que chegar no ápice das indignidades para a gente então despertar para as belezas e as verdades da vida, né? Mas o que a gente percebe é que existe, apesar de ter um foco grande nessa arte que às vezes mais deprecia do que eleva, existe um trabalho gigantesco sendo feito no planeta, inclusive preparando reencarnações de grandes lideranças, trabalhadores diretos do Cristo para essa grande transição que nós estamos vivendo. E a arte vai ocupar um lugar de destaque. A arte espiritualizada. E não há acaso, né, seu Péricles? E eu me lembrei aqui, porque o senhor disse assim, da alegria do senhor de ver essa casa sendo edificada, e vocês conversaram com tanta dificuldade, né? Há quantas décadas atrás? Dificuldades inúmeras, o meu avô dizia assim, meu filho, a gente tinha que chegar no centro 1 hora antes, porque tinha que varrer a calçada, tirar as pedras, ficava cheio de pedra na calçada do centro. Só não quebrava porque aquelas janelonas grandes de madeira, aquelas portas imensas de madeira, aguentavam as pedradas. Ele dizia assim, as pessoas vinham andando na calçada, aí descia, andava na rua, aí passava o centro, subia na calçada de novo, mas não pisava na calçada do centro. A minha mãe dizia assim que ela ia para a escola estadual, e vejam, não tem muitos anos. Dá para ver pela minha idade, né? 28 aninhos aqui. Um pouquinho mais, né? A incompreensão era muito grande. Minha mãe dizia assim, ela ia para a escola e as pessoas, os coleguinhas diziam assim, você é filha do seu Anísio lá, daquilo outro, aquelas palavras, né? E ela voltava chorando para casa e meu avô dizia, calma minha filha, tudo a seu tempo, né? Tudo passa, né? O coral cantou aqui, né? Ou como Paul McCartney escreveu, né? Um grande artista também de letras maravilhosas, Let It Be, né? Vai passar, né? Não sei se vocês sabem, mas a mãe dele, ele na juventude, antes dos Beatles, ou naquela ânsia de criar a banda, e ele na adolescência, ela tinha falecido, e ele se sentindo muito só, ele fez uma prece. A mãe dele se chamava Maria. E a música Let It Be diz isso, né? Mãe Maria veio aos pés da minha cama e me disse só uma palavra, Let It Be. Vai passar, né? As dificuldades passam, né, seu Péricles? E aí eu me recordei de uma pessoa, uma criança, um jovem extraordinário, porque a gente vai percebendo que em todas essas épocas da humanidade, apesar da nossa ignorância e muitas vezes da nossa insensatez, a espiritualidade superior que administra todo o nosso orbe e inclusive o nosso sistema solar esteve presente. Nós nunca fomos e haveremos de ser órfãos na terra. E mais, como nos diz Emmanuel, infelizmente ainda há muita injustiça no mundo. Mas à luz das leis de Deus não existe nenhum injustiçado. Nós só estamos a colher aquilo que um dia nós mesmos semeamos. Aí eu assisti o programa do Jô Soares, ainda, né, anos atrás, e ele levou uma criancinha de pouco mais de 5, 6 anos, e o menino foi convidado porque ele tinha viralizado lá com vídeos na internet, tocando piano. E aí ele não dava conta nem de subir naquele sofá do Jô Soares. Aí ajudaram, colocaram a criança, e o Jô começou a conversar com ele e tal. E disse para ele assim, me explica aqui, como é que você aprendeu a tocar piano? Aí ele olhou para o Jô Soares, na ingenuidade, né, na pureza da criança, e disse assim, não, é que assim, ó, deixa eu te explicar. Eu cheguei na casa da minha vovó e lá tem um piano na sala.
Aí eu vi o piano, e eu gosto muito de tocar piano. Aí eu sentei e comecei a tocar o piano. E o João ficou olhando, falou, certo, né? Aí, enfim, será que ele aprendeu agora ou ele está só recordando, né, gente? Ou será que foi um dom, um talento que Deus deu só para ele? Toma, é seu. É assim o processo evolutivo? Aí para nós espíritas fica fácil compreender, né? Está só recordando, né? Então, os nossos talentos são construídos pelos nossos próprios esforços, né? As nossas conquistas, os valores que nós carregamos. E aí eu ia dizendo que me lembrei dessa criança, mas de uma outra. Porque a nossa vida não pode ser em vão, né, seu Péricles? Nós viemos nesse mundo para alguma coisa acontecer. Em nosso favor e em favor daqueles que estão conosco no nosso dia a dia. Do contrário, estaremos então só de passagem na Terra, como se aqui fosse um playground. Não faz sentido, né? E aí, no primeiro quartel do século XIX, nasce uma criança na França, e aos seus 3 anos, ele brincando na oficina do pai, que trabalhava com couro, um dos instrumentos, salvo engano, Solve, o nome do instrumento, perfurou um dos seus olhos. Pontiagudo perfurou um dos olhos, passaram alguns meses de tratamento, não melhorava, a infecção atingiu o outro globo ocular, e isso com 3 anos de idade, por volta dos 5 anos a criança ficou cega. Foi aquela tragédia familiar, aquela dificuldade, mas a criança foi crescendo e sempre buscando, né? E adolescente e jovem, ele dizia, a cegueira é uma prisão. E é por meio da leitura, né, da arte, que nós vamos libertar os cegos. E ele lutou, estudou meios. E naquela época tinha alguns métodos de leitura. Faziam letras grandes para o cego tocar e ir compondo as palavras e as frases. Um livro chegava a pesar 20, 30 quilos. Como é que uma criança ia manusear um instrumento desse? Então era uma luta, né? E ele sempre com isso em mente. Tirar os cegos da escuridão, da prisão, da cegueira. E aí ele conseguiu se alfabetizar, com muito apoio da família. E ele já jovem, na vida adulta, em um restaurante, um amigo leu para ele uma reportagem que dizia que tinha um capitão da marinha francesa que tinha desenvolvido um método que perfurava o papel para que os marinheiros, os estivadores pudessem ler no escuro, porque naquela época não se tinha nem luz elétrica. E ele, diante daquela informação, ele começou a pular de alegria no meio do restaurante, de êxtase, e gritando e dizendo, eu alcancei a saída. Levaram-no até o capitão mostrou para ele como ele tinha desenvolvido aquela técnica, e ele disse assim, eu vou desenvolver um método. Foi para casa, se dedicou durante vários anos, apresentou depois, mais tarde, um método para o governo francês, mas o governo não deu muita atenção para aquele método de Louis. Mas ele continuou trabalhando, continuou se dedicando, né, Sr. Péricles? E um dia, num dos maiores teatros da França naquela época, em Paris, uma jovem de 16 anos apresentou um concerto de piano, olha a arte, que sensibilizou toda a plateia. Ela apresentou alguns números e a plateia de pé a ovacionou e aplaudiu por vários minutos, e várias pessoas, às lágrimas, sensibilizados com a beleza do que ela tinha apresentado e sobretudo por ser uma adolescente de 16 anos cega. Que coisa extraordinária. E ela pegou o microfone e disse assim, não me aplaudam, vocês têm que aplaudir o meu amigo Louis Braille, porque foi ele que me ensinou a ler, foi ele que me ensinou a música,
pelo seu método que é revolucionário e que me tirou da prisão da cegueira. E aí, o método se espalhou por toda a França, pelo mundo inteiro, e hoje os nossos irmãos que por algum motivo estão no quadro da deficiência visual, têm esse método deixado por essa alma francesa, né, Louis Braille, que inclusive levou o nome dele, né, o Braille. E foi por essa sensibilidade humana, né? Porque a gente quer conquistar aquele cargo, quer exercer aquela função, mas uma coisa é certa: o cargo mais importante que a gente possa vir a ocupar nas nossas vidas, e foi isso que Kardec nos despertou, olhando para o Evangelho de Jesus, o cargo mais importante, eu brinquei do jardineiro, né? Mas o cargo mais importante é ser humano. E aí Louis, já vamos encerrar, ele disse assim: eu chorei 3 vezes na minha vida. No dia que eu me descobri cego, ainda criança. No dia que naquele restaurante o meu amigo leu aquela reportagem para mim e eu sabia que eu ia conseguir tirar os cegos da prisão, da cegueira. E a 3ª vez que eu chorei na minha vida foi quando eu vi que a minha vida não foi em vão. Né, seu Péricles? E aí, essa história todos nós conhecemos, mas a gente vai um pouquinho além, porque nós espíritos precisamos enxergar além dos fatos, né? O que nos chama muita atenção nessa história? Que o mesmo instrumento que cegou Louis na oficina do pai dele foi o instrumento que o capitão apresentou para ele dentro do navio e que ensinou ele a perfurar o papel e depois ele realizar o trabalho que ele conseguiu realizar em favor da humanidade. Não tem acaso, minhas irmãs, meus irmãos. Ninguém está aqui a passeio tão somente. O que é que nós temos feito para contribuir com a melhoria do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa cidade? Pode ser uma iniciativa singela, né? Mas a nossa vida tem que ter um sentido. A 3ª vez que ele chorou, que a vida dele não foi em vão. E concluindo aqui a nossa reflexão, eu tinha trazido até um poema aqui sobre o amor, mas já está bem... Pode? Porque se a gente, como diz Kardec, né? Com certeza o que moveu Louis Braille foi essa energia extraordinária que nós chamamos de amor. Tudo que nós fazemos com amor é diferente. É muito diferente. Tem uma energia, um impacto diferente. E aí vem o poeta, o artista e diz assim para nós: o amor. Porque Kardec nos disse, é a lei de amor, né? Resume ela toda a doutrina de Jesus. Aliás, ele cunhou essa palavra, né? Como é que escreve amor de trás para frente? E Roma representava o poder temporal, né? Dominou tudo. Onde as legiões romanas passavam, era o poder temporal. E Jesus disse assim: seu poder é vil, né? Meu reino não é deste mundo. Lembram? Ou seja, ele foi a carta viva, né, do amor. E quem viveu isso transcendeu aos séculos. Como, por exemplo, Paulo a dizer: não sou eu que vivo mais, é o Cristo de Deus que vive em mim. Quando nós nos tornaremos cartas vivas, né, dessa mensagem de amor de Jesus? A arte facilita muito. E o poeta diz assim: o amor é o sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. E a gente pensa, né, o amor é lei primária, quer a gente queira ou não, vai vigorar a lei de amor. Uma lei natural, gravidade, é lei natural. Ah, mas o avião voa, mas se acabar o combustível, der uma pane, vai voltar para onde?
Então, temporariamente a gente pode até estabelecer o caos, porque ainda somos muito ignorantes, insensíveis a algumas questões, mas nós gravitamos para o centro, e o centro é a lei de amor. Aí ele diz assim, o ódio é o amor que se envenena, não deixa de ser amor. A paixão é o amor que se incendeia. Ah, quem é que não teve seus 15 anos, né? Paixão, né? O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. Eu gosto de um conceito bom, viu, o pessoal da organização, de ciúme. Ciúme é o medo que a pessoa tem de perder aquilo que ela tem certeza que não é dela. E sofre, põe os outros para sofrer e vira uma confusão, ninguém tem paz, né? Vai conviver com o ciumento. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. Vai conviver com o viciado, né? Quebra tudo, confusão, né? A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. É só a gente ver, né? O fanatismo religioso petrifica. Que Jesus diz, ó Israel, de ti não sobrará pedra sobre pedra, né? A fraternidade, por outro lado, é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. E o sacrifício é o amor que santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, é a base, o estímulo, a força da criação. Com ele, as vidas se agrupam. Sem ele, reina o caos. E o poeta conclui aqui, dizendo do final, ele diz assim, em suma, olha que beleza, em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente, temporariamente, o amor fora da lei. Que nós possamos então compreender a mensagem de Jesus, utilizar a arte como esse veículo extraordinário, né? Porque desde as cavernas ela nos acompanha, porque nós nunca estivemos sozinhos no mundo. E recordar a mensagem de Jesus e vivê-la é tarefa de todos nós espíritas, né? E aí, como disse, né, a mensagem, a nossa vida não pode ser em vão. E se a gente pensar bem, nós não precisamos de muitas coisas. Aliás, nós não precisamos nem de duas coisas na nossa vida. Nós precisamos só de uma coisa na nossa vida. Né, seu Périx? Nós precisamos ser bons. Esse é o nosso desafio. Ser bons. E ser bom, minha gente, é viver o que Jesus nos recomendou. Ou seja, é amar e servir. Muito obrigado. Agradeço ao Eduardo Mesquita a palestra, vice-presidente da FEGO, agradeço a presença da FEGO também aqui. Bom, gente, a gente já está se encaminhando para o final, calma, tá? Já estamos indo. Acho que a gente se empolga um pouquinho, é porque é tão bom estar aqui, né? E aí... Espera aí. Continuando, né? Nós já estamos para o final e... Espera aí. Bom, a arte, como a gente sabe, ela tem um começo lá no mundo espiritual. Muitas vezes a gente recebe essa intuição, não é? Essas intuições, espera aí. Bom,
Voltando ao que eu estava falando, né? Aí, muitas vezes nós recebemos essas intuições, isso em forma de música, filmes, de roteiro, uma escultura. Hein? Mas isso tudo, antes da gente estar aqui, tem um planejamento reencarnatório. A gente planeja tudo. Tudo que a gente quer ser, e tudo às vezes até que a gente não quer, né? A gente até se arrepende. Mas, às vezes a gente quer nascer muito rico, vem pobre, tem que pagar alguma coisa. Quer vir bonito, mas aí vem desprovido de beleza, né? Ou desprovido assim, sei lá, de... Que foi? É o João. Que foi, João? Se aveste não, João. Bom. Vou deixar pra lá, né, que é melhor. Aproveitei todas aquelas palestras. E eu feliz, você me aperfeiçoar. E você, João, o que faz aqui? Eu vim para encontrar a ministra Deliana. Você também veio? Não, João, eu sou a ministra. Que? Você é ministra? João, eu sei que parece difícil de acreditar, mas aqui no mundo espiritual a gente é o que é. Não o que a gente pensa ser. Você já disse isso muito em suas palestras. Você já disse isso em muitas palestras. Mas eu vim aqui para que você possa estar me auxiliando no marido, ministra Deliana. Por favor, me chame de marido. Você me ajudou muito. Sou eternamente grata. Chorei? Ajudou. Graças aos seus conhecimentos doutrinários e toda a sua sabedoria, eu tive a oportunidade de estudar. Não só eu, mas vários irmãos que hoje estão aqui são muito gratos por você. Realmente, eu vi as vibrações deles. E E foi nesse vago momento, Maria, eu tive a lucidez e agradeci ao Mestre Jesus pela estada. Afinal, como você mesmo dizia, as nossas ações são nossos melhores advogados. Eu já ouvi essa palavra, não sei. Você repetia sempre nossas palestras, né? Já que era muito falante. Eu falava muito, né? Era palestrante, né? Isso aí era verdade. Mas alguém rezou por mim? Eu acho que quem rezou por mim muito, né, após o desencarne, já que nós estamos falando em família, Claro. a minha mãezinha, eu tenho certeza que ela orou muito por mim. Quase Quase? rezou. Por que Sempre quase? tem um que ora mais pela gente, né? Mas quem orou mais que minha mãe? Certamente ela foi sua mãe, mas não nessa vida. Na vida. Mas quem orou mais que Sua minha? sogra. Minha sogra? Aqui é a cabeça de muranga? Lembre-se, as críticas elevam. Ela fez muito bem o papel dela, ela sempre queria seu bem. Só que ela não chegou muito bem ao objetivo dela, né? Como a gente pode estar observando. Mas falando, minha esposa, essa é a pessoa que nós nos Uma boa amamos pessoa. tanto, né? Mais ou menos, João, mais pra mim. Que? Mais ou menos? Aquela capivara, sabe? Eu digo a minha esposa amada. João, Ela boa? não é meu departamento, João. Meu pai. Mas o do que eu céu. posso te explicar é que você era muito ausente. Você não tirava um tempo para o seu casamento, você vivia viajando. Então, para ela, é como se você tivesse feito fazenda, né? Uma longa viagem. E isso é o que muitos de nós fazemos. Todo o trabalho, tudo que é incerto. Família. E quando a gente chega nessa realidade,
Vem essa. Aqui, mostra aqui. Mas a minha filha, essa, eu tenho certeza que ela deve ter chorado demais. Chorou muito, ela te ama muito. Eu sei, sangue do sangue da gente. Quê? Só no dia do enterro. Leprosa, aquela nanica. Não, perdão, ministra. É minha filha amada. Não se trata de amor. Se trata de ausência. Você é pai ausente, você não sentava para conversar com ela. Não é quer dizer que você não ama. Mas você não tinha um tempo para ela, então. Ninguém se preocupava comigo, sentiu minha falta. Seu chefe. Ah, isso sim, né? Mas eu era o menino da... Até hoje ele comenta, ele lamenta que nunca É, eu vai fazia fazer tudo isso. lá, né? Eu era carro-chefe da empresa. Você vivia lá, né, João? Inclusive menos ainda na sua casa. E foi nesse caso que eu deixei a minha casa de lado. Deixou sua casa de lado. Isso. Mas o grupo espírita? Ah, o grupo espírita. Mas, Liberaram por você. Só que como nesse você... momento que eu consegui, então foi as vibrações deles. Só que como você é uma pessoa muito falante, muito sábia, né, gente? Falava mais do que ouvia, a maioria das vezes, 90% não escutava ninguém, né, não era questionado. Eles simplesmente falaram, o João vai se dar bem, né, se ele vai fazer uma boa passagem. Isso se precipitou numa reunião mediúnica, que um irmão apareceu. Ah, com certeza era um benfeitor, não falar de mim, não. então. Zombeteiro mesmo. Zombeteiro? Mas ele não mentiu. Ele disse que você está querendo exatamente o que faltou. Realmente, E depois na vida da disso, gente, seguiram o trabalho, porque afinal a casa espírita realmente não a pode vida da parar. gente é assim. A gente só colhe o que a gente planta. O plantio é bom, mas a colheita é por isso que eu estou aqui. Você pode, ministra, me João, preparei um ajudar? plano especial para você. Vamos a essas imperfeições. Gosto muito para você. Nem você me ama, nem... João. Nossa, tá bonito nessa foto, né, João? Ó, João. Essa é a minha lista de imperfeição? João, vamos iniciar aqui. Vamos no comecinho, porque tá meio longo, vem cá. Aqui, um bem importante. Nossa, você era bem calor. Eu era comunicador da TV espírita, eu era de educador da mesa mediúnica. Quase não via, né? Eu falava muito. E aqui tem um dado, nossa, apareceu um dado novo aqui pra mim. Cerca de 96% das palavras que você falava, você não praticava, João. Meu Deus, João, até... Esses detalhes. Você não praticava. Esse pequenino detalhe de 96%. Nossa, pois é, ele é muito pequeno, né, João? Pois é. A sugestão que eu tenho é uma leve gagueira. Que eu venho gago nessa próxima encarnação? Temos lucro. Não, vamos deixar pra cá gago mesmo. Fechou. Nossa, você veio com família aqui. João, que legal. Estudou, viajou. Fora do país, graças a Deus. Mas tinha escorpiãozinho no Que? bolso, né? Escorpião no bolso? João, aqui a gente permitir, João. Você não era muito de colaborar com a casa espírita, não. Nos projetos. Todo mundo tem que tomar cuidado. Fugia, escapulisco, ligava no quiabo, né? Você ótimo. Esqueci de doar, gente. Eu sei que a Casa Espírita tinha seus projetos, né? Na cidade de Caldas, lá em Marzagão, em Suzia, né? Tem um projeto em Caldas. E todo mundo me comprava. Ô, você pode dar um quilo de arroz? E eu vou dar. Sempre muito ocupado, não é? Mas eu esqueci. Temos a pobreza como sugestão. Pobre? Eu vim pobre? Miséria. Não, pobre. Agora vocês imaginam. Eu vim gato e um pobre ainda. Próximo, pode fechar. Próximo. Vai ver, você me ama. João, sou muito grato. Oh, amor. Próximo. Sabia que você acontece? Reencarnação.
suponho que você era, nossa, era apressada, hein? Não, mas eu tinha que ser apressado. Era empresa, eu tinha que estar nas palestras, na casa do meio de nós, eu trabalhei de Menos a ônibus. sua casa, com sua esposa e sua filha, né, João? Nós temos esse pequenino, tá? Então, de sugestão é que você tenha um pouquinho de dificuldade para se locomover. Você tá achando que eu vou vir igual uma que tem lá na casa espírita, que custa andando, uns que aparecem lá de cadeira de roda. Você sugere isso pra mim? É um leve diferencial. Você pensa que eu vou vir gagago, pobre e manco? Só falta você falar mesmo. Não. Maria, vamos fazer o seguinte. Eu vou, por hoje, semana que vem nós continuamos o nosso projeto. Deixa eu não, primeiro uma prévia do que falta, porque você tem que aproveitar seu tempo. Não, eu sei, mas deixa pra semana que vem. Espera, a gente falta reorganizar os seus familiares. Sua mãe, você acha como seu pai, sua esposa como sua filha, sua sogrinha como sua mãe, né? Bom, o país, olha, a primeira opção. O Irã? É uma coisa aqui. Pobre, gago, manco. Homem bom. Que jeito eu vou correr da bomba? Maria, vamos fazer o seguinte. Semana que vem nós continuamos, tudo bem. João, antes de você ir, eu gostaria de fazer um convite especial. Convite? Uma palestra. Isso sim, gente. Uma palestra. Uma pressa. É para você assistir com a gente e aprender. Assistir a Elizabeth. O planeta Terra e suas ilusões. Eu vou aceitar. Ai, que bom, a gente fica muito feliz. Mas tá cedo, João. Não, eu vou aceitar o convite. Vou comparecer, mas eu vou embora. E nós passa porque você me ama demais. Então, que bom Você te me ver. ama tanto. Mas eu vou embora. Eu vou embora. Então deixa eu te levar pelo menos a eu sei o caminho. Deixa. Eu sei o caminho. Deixa. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Oi, minha filha, que saudade. Pai, você me abraçando? Mãe, o pai não está bem? O pai não está bem? Não, gente. Meninas, calma. Eu tenho ótimo plano. Nós vamos visitar a avó. A minha sogrinha, a vestibular. Não, mas nós vamos visitar. Você aceita. Se você quiser, vai arrumar suas coisas agora. Você vai arrumar suas coisas agora. E você, meu bem, vamos visitar a minha sogrinha. Aquela cabeça de moço. E nós vamos. Vamos. Gente, isso foi uma prévia aqui, pessoal. A gente uma prévia somente, porque nós espíritas sempre temos escorpião no bolso. Projetos da casa pensa que a doutrina espírita só vive de luz. Nem é equatorial, só de luz. Não pagar? Agora você imagina o trabalho. A casa precisa de trabalho. Lembremos uma palavra que Madre Teresa falava. As mãos que doam, que ajudam, são mais benéficas que as bocas. Porque orar é fácil. Mas pegar o chifre do burro, como eu sempre falo ao meu amigo divino, que eu sei o trabalho que ele realiza também, e tantos outros, esse é difícil. Fica essa nossa mensagem do grupo de casa, que nós criamos um nome qualquer, nome simples, porque é assim que a doutrina tem que ser. Passada de uma maneira mais simples e foi feito com muito carinho para vocês.
De cara, não começa. Lembra da fumada ao vovô Pedro? Foi de anos que foi descobrir que era o magnetizador mesmo. O que ele disse? Qual é o seu nome? Põe vovô Pedro. Coisa simples, precisa coisa simples.